Agora, mudando de assunto e falando sobre ataque também, mas outro tipo de ataque, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou ontem o ex-presidente Jair Bolsonaro a pagar uma indenização de 50 mil por dano moral coletivo a jornalistas. Essa ação foi do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, que aconteceu em 2021, que acusava o ex-presidente de praticar assédio moral a toda a categoria profissional. E aí, só para a gente colocar aqui alguns dados, segundo a Federação Nacional dos Jornalistas, utilizados pelo Sindicato dos Jornalistas, Bolsonaro fez 175 ataques à imprensa em 2020. Já a ABRAGE, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, contabilizou 557 agressões aos meios. O ex-presidente disse que se manifestou. Todas as vezes que ele se manifestou foi em relação a críticas que ele tinha à imprensa e que isso é absolutamente um movimento democrático. Foi o que ele disse em relação a isso. Claro, a gente é jornalista, a gente vai tender, claro, a puxar a cordinha para o jornalista. Mas vamos tentar ser o mais isento possível nessa história, né? Porque a partir de uma postura que foi uma postura que... Aí tem gente que vai falar que foi agressiva, que não foi agressiva. O fato é que a mídia passou a ser muito hostilizada, né? Para quem faz reportagem na rua, por exemplo, era um perigo. Era um perigo você sair e ser hostilizado por qualquer pessoa. Um apoiador do Bolsonaro achando que você fala contra ele. Enfim, a gente viveu uma situação e vive uma situação que eu acho que ficou muito sensível para a imprensa no geral. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Acho que nas manifestações em geral ficou tudo muito delicado, né, Marcelo? Então, o desafio hoje no Brasil primeiro, nós precisamos criar um curso para que os nossos políticos aprendam que depois que eles foram eleitos, eles deixaram de falar no palanque e passaram a falar como servidores públicos investidos de um poder-dever de representar o Estado em nome do povo. Então, é essa mudança que precisa acontecer. O político tem uma liberdade poética maior, ele faz uma fala mais inflamada porque ele tem ali um outro objetivo. A partir do momento em que ele assume um cargo público, ele precisa se colocar de uma forma diferente, falar de uma forma mais contida, se posicionar de uma forma diferente. Eu acho que é isso que muitas vezes falta em geral nos políticos. Nesse caso, especificamente, o presidente tinha uma forma de se comunicar, não só com os jornalistas, mas em geral ele tinha uma forma de se comunicar mais agressivo, muito diferente. Ele era muito mais enfático, muitas vezes ele escolhia mal as palavras, ele se posicionava, às vezes até o que ele estava falando era algo relevante, mas a forma como ele escolhia não era a forma mais adequada. Então, por conta disso, ele acabou sendo condenado a R$100 mil em primeira instância, né? A juíza o condenou a R$100 mil, o tribunal revisou essa condenação, manteve a sentença, mas reduziu para R$50 mil. Mas acho que mais importante do que isso é tomarmos esse cuidado com a comunicação. Por quê? Porque se a gente começar a levar muito a ferro e fogo, que tudo é ofensivo, a gente acaba correndo o risco de nos aproximarmos da censura, que é muito ruim. A gente precisa valorizar a liberdade de comunicação no Brasil, mas uma liberdade de comunicação respeitosa. Então é preciso que haja limites de respeito, de dignidade do próximo, para que a comunicação seja livre. Muitas vezes, eu e o Thiago, lá nos debates da CNN, nós elevávamos a voz, tínhamos um debate muito veemente, mas nos posicionando sempre de forma respeitosa e nos limitando a discutir sobre aquele objeto. Nunca numa discussão pessoal, né? Numa violação, realmente num excesso de liberdade de expressão, que aí parte para a ofensa e realmente tem que ser sancionado justamente para que a gente fique dentro dos limites. Então, acho que são muitas ações contra muitos políticos e haverá muitas condenações e tem que acontecer mesmo, justamente para conter esses excessos. Mas a mais importante do que isso, eu acho, os políticos investidos desse poder tão relevante que é representar o país, o Estado, o município, cargos administrativos, ele precisa ter uma postura diferente, porque ele está representando o povo brasileiro e ele
está ensinando, ele está dando exemplo. Quando ele dá um mau exemplo, ele acaba tendendo a incitar as pessoas a repetirem aquele exemplo horroroso. E às vezes é por isso que a gente fica nessa sociedade muito inflamada, o que é ruim, porque estamos aprendendo a ser democráticos 10 anos para cá, a gente gosta de política, vamos discutir política de uma forma muito acalorada, mas sempre respeitosa, sempre. Acho que a Gisele colocou de forma brilhante, assim, não há nada mais contraditório com uma pessoa conservadora do que não respeitar as instituições, a liturgia do cargo que ocupa, etc. Acho que isso, para mim, é uma contradição de saída. Segundo ponto, acho que é isso. Ser enfático não é sinônimo de ser agressivo. E ser agressivo não é sinônimo de ser enfático, né? E terceiro ponto, que eu acho que a gente não pode nunca tirar do contexto em que acontece esse tipo de situação com Bolsonaro, como aconteceu com Donald Trump nos Estados Unidos, como acontece com diversos outros líderes políticos mundo afora. Deslegitimar a imprensa não é arroubo, é método, é estratégia, faz parte de uma ação política para os objetivos políticos dessas pessoas. Então, e isso está dentro de um contexto global, não é exclusividade do Brasil, não somos nós que tivemos um presidente que era mais espontâneo, o atual presidente também é mais espontâneo em diversos momentos. Não se trata de espontaneidade, se trata de método com um objetivo muito claro. Imprensa incomoda qualquer dono do poder. O quanto o ocupante do poder de momento está ou não disposto a tolerar o incômodo que a imprensa tem que fazer em quem está no poder é que define se essa pessoa é de fato democrata ou se ela é um democrata de conveniência.